Agora que você já entendeu os 3 níveis de inteligência artificial na área da saúde, e se não entendeu, não viu o último vídeo, volta lá para você conseguir acompanhar essa conversa. Eu quero que você hoje olhe para a sua clínica. O que é que você já usa de inteligência artificial? O que é que você pretende usar? E a minha mensagem aqui não é para você não usar, é só para você saber exatamente como usar com segurança jurídica. E essa história toda é porque nós temos hoje uma resolução do CFM número 2454, publicada em fevereiro de 2026, que começará a valer em 26 de agosto agora de 2026, que fala que todos os tipos, todos os níveis de inteligência artificial utilizados dentro de ambientes de saúde, eles são ali passíveis de serem fiscalizados pelo Conselho Federal de Medicina e pelos CRMs, inclusive de gerar punição pelo Código de Ética Médica ou infração da própria resolução. Traduzindo, se você violar alguma regra da resolução, você pode sofrer a mesma consequência de uma sindicância ou de um processo ético profissional, assim como quando você viola ali alguma coisa dentro do Código de Ética Médica, como dever de sigilo, como entrega de documentos e várias outras infrações que geram denúncias para os médicos hoje nos conselhos regionais de medicina. Então é algo que precisa ser compreendido por você. Por quê? Hoje o mercado ele tem operado de duas formas. Existem as pessoas que estão desenvolvendo seus sistemas de inteligência artificial do zero dentro desse campo, são health techs que disponibilizam e que trabalham e que desenvolvem do zero essas ferramentas ali com a sua própria tecnologia e vão vender alguma solução. Um prontuário mais inteligente, uma inteligência de dados, um sistema financeiro, um sistema de transcrição que gera ali recomendações ou até te ajuda no diagnóstico, existem ferramentas e ferramentas. E existem as ferramentas de IA que elas são derivadas dos grandes modelos das grandes empresas como o OpenAI, que é a do ChatGPT, Gemini, que é do Google, o Claude, da Anthropic. Então, eles pegam toda a inteligência e estrutura de tecnologia dessas grandes empresas, criam ali um site, né, um sistema no qual, com o qual você interage e te vendem ali como um modelo, um sistema próprio de inteligência artificial. E aí aqui 2 pontos de atenção para você que é médico e quer entender o que que você está contratando, que é o objetivo dessa série, te dar autonomia para abrir e funcionar a sua clínica. Você vai olhar primeiro, vai perguntar, quero te ensinar a fazer perguntas sobre como foi desenvolvido isso. Então, se está conectado ali uma grande empresa, como eu já comentei aqui com vocês, a primeira coisa que você tem que saber é que os dados do seu paciente, os dados ali dos pacientes da sua clínica, eles podem acabar indo para essa grande empresa se existe ali essa conexão contratual. E geralmente existe, tá? Quem pega carona nessas tecnologias e não é errado, só não é a forma mais segura dentro da área da saúde, todos esses dados que você trabalha vão acabar indo para essa empresa final. Mas ok, se você está falando de questões administrativas, de um chatbot de atendimento, de um sistema financeiro, o que você vai se preocupar é saber se essa tecnologia é segura e também ali em relação ao LGPD. Porque o seu paciente, quando ele te dá um dado dele, quando você atende ele, você não precisa pegar o consentimento escrito dele para atender ele e tratar os dados dele. A LGPD ela já dispensa o consentimento para o que a gente chama de tutela da saúde, que é prestação de serviço médico e sanitário. Ok. Mas se você vai colocar esses teus dados, na verdade, mas se você vai colocar os dados desse paciente em um sistema que vai fazer mapeamento, inteligência de dados, treinamento de IA com os dados da sua clínica, dos seus pacientes, aí você, primeiro de tudo, tem que saber disso, segundo, seu paciente tem que saber que esses dados estão usando ali para outra finalidade. Porque o que a LGPD te autoriza é a prestar atendimento de saúde e não fazer treinamento de um modelo de IA. Gabriela, mas que coisa complexa. Eu preciso saber disso, eu preciso entender isso. Precisa, porque quando ou se acontecer alguma coisa com esses dados,
não vai ser só os dados da sua clínica. Você pode até ficar pensando assim, ah, mas qual a chance disso vazar? Pode não ser o da sua clínica, pode ser de todas as clínicas do Brasil ao mesmo tempo que estão usando esse mesmo sistema e que está lá conectado a uma grande empresa. Mas a responsabilidade, ela também vai recair sobre você, que não pegou ali a autorização, que esse paciente nem sabia que os dados dele estão lá com o Google, porque ele deu esses dados para a sua clínica. Ok. Então, se você quer utilizar ferramentas de inteligência artificial para tarefas administrativas, como chatbot de atendimento, gerenciamento de insumos, gestão financeira, você precisa se preocupar com poucas coisas. Primeiro, de onde vem essa tecnologia, saber se quem está vendendo aquele sistema, ele fez aquilo do zero, ou se ele está conectado a uma grande empresa de inteligência artificial, como a OpenAI, do ChatGPT, o Google, do Gemini, ou a Anthropic, do Cloud. E também em relação à proteção de dados, né? Se essa empresa que está te vendo nesse sistema, ela tem controle sobre o fim desse dado. Ou seja, se os dados dos seus pacientes que são inseridos naquele sistema ficam ali, ou se ele está sendo compartilhado com outras empresas. Porque se ele estiver, você vai precisar utilizar ali um documento, pelo menos uma mensagem, uma política de privacidade que declare que os dados do paciente eles estão indo para outro sistema. E aqui eu vou fazer um pequeno parêntese sobre LGPD. Para você atender um paciente, você não precisa pegar o consentimento dele para tratamento de dados. A LGPD ela traz uma hipótese de tutela da saúde, que é a prestação de serviço médico e sanitário. Então, você tem ali essa base na LGPD para prestar atendimento e pegar os dados desse paciente, guardar esses dados, utilizar ali para o atendimento dele. Mas a partir do momento que você usa esses dados do paciente para outras coisas, em outros sistemas, para outras finalidades, inclusive para treinar modelo de inteligência artificial, que é o que essas grandes empresas fazem, aí você tem que pelo menos declarar isso para o paciente, para ele ter ciência de que aqueles dados eles estão saindo ali de dentro da clínica. Isso é uma cautela documental que você precisa ter. E aí a análise disso é muito caso a caso, de acordo ali com os documentos que você já utiliza ou deseja utilizar dentro da clínica. Ponto 2, em relação a isso. O zelo que você precisa ter é saber até onde e o que é uma tarefa administrativa. Lembra dos níveis 1, 2 e 3, que o 1 era só ali uma assessoria e no 2 você já toma decisões baseado nisso? Então, a partir do momento que aí ela só faz tarefinhas administrativas e todas ali muito comandadas pelo que está programado, ela é o nível 1. Mas se você tem ali uma transcrição de consulta por inteligência artificial, e com essa transcrição ela coloca ali hipóteses de diagnóstico e te ajuda a fechar um tratamento, essa tecnologia de transcrição que era o nível 1, ela passa para o nível 2, porque esse potencial de entregar diagnóstico, de fechar tratamentos, ainda que a palavra final seja sua, ela já é um nível 2. Ela já te dá ali uma possibilidade de decisão. Então, ela já é configurada como um suporte de decisão médica e ela já é considerada uma tecnologia que é um produto da área da saúde. E como produto da área da saúde, precisa ser autorizado pela Anvisa. E esse é o nosso assunto do próximo vídeo. Nível 2 de inteligência artificial nas clínicas médicas.